Bezerra Hashem, Daf Mem Het, Daf Genidá. Olá pessoal, bem-vindos no Daf Shalom Aleichem. Estamos Daf Mem Zayin Amud Bet, na 13ª linha de baixo, Amarav, Fala Rav. Ilchet Abekule Pirkim Beetlet. No nosso capítulo a gente viu várias leis sobre a idade da pessoa. Por exemplo, a menina que tem 3 anos e 1 dia pode se casar através da relação. O menino tem 9 anos e 1 dia, a relação dele já é considerada relação. Vimos as leis da promessa, 11 anos e 1 dia, 12 anos e 1 dia no caso do menino e da menina. Então, fala Rav, e também da Mishnah que a gente viu no juro passado, do Saris e da Elonit, com relação a todas essas leis da idade, quando a Mishnah menciona um certo número de anos, são anos completos. Então, também na nossa Mishnah, a Mishnah falou, se o homem ou mulher tem 20 anos e não tem pelos púbicos, não tem pelos na parte íntima, eles são considerados saris, no caso do homem, ailonit no caso da mulher, só que eles não podem ter filhos. E vimos que isso é relevante para a lei do ibum e da chalitza. Fala, também essa Mishnah se trata de anos completos, são 20 anos completos. Se eles não têm pelos públicos, são considerados saris ou ailonit. Veula amar, Ula discute, detran tnan, vedelotlan notnan. Fala Ula, nas outras Mishnayot da Mishnah falam um certo número de anos e 1 dia. 3 anos e 1 dia, 9 anos e 1 dia. Na nossa Mishnah não. A nossa Mishnah fala só 20 anos. Não fala 20 anos e 1 dia. Fala Ula, porque a Mishnah veio falar que aqui é diferente. Se entrou o 20º ano já, se já passaram 19 anos e 1 dia, tem 1 dia dentro do 20º ano, também tem essa lei, que se eles não têm pelos públicos, são saris ou ailonit. Então, Bishlam Leula, Ainu Dektane Ata Yom Echad, Ve'achalok Tane. Conforme Ula eu entendo, as outras Mishnayot falam realmente um certo número de anos e 1 dia. Aqui não. Aqui fala só 20 anos, então fala Ula, que é diferente. Então dá para entender. Ele Rav Litni, porém conforme Rav, que é essa Mishnah, também fala 20 anos e 1 dia. Por que aqui não falou? Veotania, outra pergunta de uma braita. Rabi Yossi ben Kippar Omer Mishum Rabi Eliezer. Fala Rabi Yossi ben Kippar em nome de Rabi Eliezer. Shnat Esrim, שיצאו ממנה 30 יום, הרי כשנת 20 לכל דבריה. Fala Rabi Yossi ben Kippar, se o homem ou a mulher tem 19 anos e 1 mês, já tem 1 mês dentro do 20º ano, já tem essa lei da Mishnah que se não tem pelos públicos, é saris, ou ailonit. Ve'chenorah Rebi Belud também, Rebi ensinou na cidade de Lud, שנת 18 שיצאו ממנה 30 יום, הרי כשנת 18 לכל דבריה. Se o homem ou a mulher tem 17 anos e 1 mês, então já tem 1 mês dentro do 18º ano, já tem essa lei que se não tem pelos públicos, é considerado saris ou ailonit. Então, primeiro de tudo, a Gemara vai explicar essa diferença entre Rebi e Rabi Yossi ben Kippar. Bishlema de Rebi e Rabi Yossi ben Kippar lo kasha, respondendo essa contradição, Hake Bet Shammai, Hake Bet Hillel. A gente viu no juro passado na Mishnah uma discussão entre Bet Shammai e Bet Hillel. Bet Hillel diz para definir a pessoa como saris ou ailonit precisa de 20 anos sem pelos públicos. Bet Shammai diz 18 anos. Então, Rabi Yossi ben Kippar está seguindo a opinião de Bet Hillel, e Rebi, que falou 17 anos e 1 mês, que é como 18 anos, está seguindo a opinião de Bet Shammai. Ele Rav Kasha, porém, o problema é conforme Rav. Rav disse que na nossa Mishnah também são 20 anos completos, ou 18 anos completos. E essas duas Braitot, de Rabi Yossi ben Kippar e Rebi, falam que não é completo. 19 anos e 1 mês, 17 anos e 1 mês, também é como 20 anos e 18 anos. Não é como Rav. Então, como é que Rav vai responder essas provas contra ele? Então, na Tanaim, responde que existe uma discussão dos Tanaim sobre esse assunto. Ula se apoia nessas fontes que a gente mencionou, e Rav se apoia numa outra Braita. Detalhe fala essa Braita. Shana amura bekodashim, shana amura bebate arechoma, 2 שנים שבשדה אחוזה, 6 שנים שבהם בדברי, וכן שבבן וכן שבבת, כולן מעת לעת. Vamos ver cada caso agora. O ponto é que no final a Braita fala ben ou bat, no caso do homem e da mulher, e se refere à nossa Mishnah, do saris e do ailonit, e falou meit leit, são anos completos. Então quando a Mishnah fala 20 anos sem pelos públicos é um saris ou ailonit, fala essa Braita, são anos completos como disse Rav, então Rav tem um apoio dessa Braita,
E uma discussão, as outras braitas que a gente falou discutem. Agora a Gemara vai explicar cada caso que a gente falou rápido. Shana Amura Bekodashim Minala. A Torá às vezes fala sacrifique um certo animal com certa idade. Fala que a braita é literal. Quando a Torá fala sacrifique o carneiro no primeiro ano de vida, por exemplo, é um ano inteiro. Mesmo se passou Rosh Hashanah já, por exemplo, o animal tem 3 meses de vida e passou Rosh Hashanah, passou o ano mundial, mesmo assim é permitido sacrificar esse animal ainda, porque ainda está no primeiro ano da sua vida. De onde se vê que o ano do animal depende do ano pessoal dele, não do ano normal, ano mundial. Então, Amar Avacha Bar Yaakov, Amar Kar do Pasuk, Keves ben Shnato, Shnato Shelo, Velo Shana Shel Minyan Olam. Shnato é o ano do animal, independente de quando caiu Rosh Hashanah. Shana Amura Bebate Arechoma Minala. Vimos no tratado de Arahim isso bastante. Quando a pessoa vende uma casa numa cidade emuralhada, então é uma cidade emuralhada desde a época de Yoshua bin Nun, a pessoa vendeu uma casa nessa cidade, Bate Arechoma. Então o vendedor ele tem o direito de reverter a venda no primeiro ano da venda. No primeiro ano da venda ele tem como chegar para o comprador, devolver o dinheiro e receber a casa de volta. Mesmo que o comprador não queira, o vendedor tem esse direito no primeiro ano da venda. Esse ano é um ano completo, independente de quando cai Rosh Hashanah. O mercado do Pasuk, Atom Shnat Mimkaro Shelo, Velo Shnat Sheminyan. Pasuk Mimkaro, referindo ao ano da venda. Shnat Mimkaro. Shtei Shanim Shebeseder Achuzah Minala. Outra lei. A pessoa tem um campo familiar, um campo que ele recebeu da linhagem familiar dele. É um Seder Achuzah. Se ele vende esse campo, então nos primeiros 2 anos da venda, o vendedor não tem como forçar o comprador a reverter a venda. Passando 2 anos da venda, o vendedor tem como forçar. Devolver o dinheiro à força e receber o campo à força do comprador. Esses 2 anos não dependem do ano de Rosh Hashanah, é 2 anos da venda, 2 aniversários da venda. Marca do Pasuk, Mispar Shnei Tvot Im Kolach, Pamim Shata Mocher, Shloshat Tvot Beshtei Shanim. Ponto é, Shnei Tvot são 2 anos de produção, não depende dos anos de Rosh Hashanah. Então, o que a Breda trouxe aqui, Shloshat Tvot Beshtei Shanim, é, por exemplo, se a pessoa comprou um campo e o campo estava cheio de trigo, não tinha sido colhido, então ele vai colher agora a primeira colheita. No primeiro ano da venda, ele vai poder plantar outra vez e colher. É a segunda colheita. No próximo ano, no segundo ano da venda, vai ser a terceira colheita. Já que é possível que isso aconteça, porque são 2 anos completos, independente de quando cai o Hashanah. 2 aniversários da venda. Shesh Shanim Shebei Bedivri Minalan. A Breda disse que quando um judeu é vendido como escravo, ele vai servir o dono dele por 6 anos. São 6 anos completos, 6 aniversários da venda dele como escravo. Independente de Rosh Hashanah, a marca do Pasuk, Shesh Shanim Yavod, ele vai trabalhar 6 anos. Então eu já sei que no 7º ano ele é libertado. Por que falou o Bashvi no 7º ano? É para falar o Bashvi Nami Yavod, é para dar uma dica que mesmo se passaram 7 Rosh Hashanah, se não passaram 6 anos da venda dele como escravo, ele continua servindo. Aí a Breda fala, com relação aos anos do menino ou da menina, são anos completos. Com relação a qual lei isso se aplica, então Amarav Gidel Amarav falou sábio Lenyan Arachim. Farav Gidel em nome de Rav é com relação à lei do Erech. A lei do Erech, em resumo, é que quando a pessoa promete dar para o Bet HaMikdash o valor de alguém, então tem que dar um valor conforme a tabela que a Torá escreve. Dependendo da idade, se é homem ou mulher, tem vários valores simbólicos. Então, esses anos do Erech são anos completos. Quantos anos ele tem? Não quantos Rosh Hashanah passaram desde que ele nasceu. E Rav Yosef disse que esse bebê no bebat é sobre a nossa Mishnah. Isso que a Breda falou que no caso do menino e da menina são anos completos é sobre a nossa Mishnah, no caso do Saris e da Elonit. Quando a Mishnah fala 20 anos, são 20 anos completos para ele ser considerado o Saris ou Elonit. Amave Abai me pligito, perguntou Abai para você está discutindo com o Rav
e Rav está discutindo com você? Rav disse que Benobat se trata do Erech, do valor da pessoa para o Bet HaMikdash. E você falou que se trata do Saris e da Elonit. Tem alguma discussão? Amarelon falou Rav Yosef que não tem discussão. O Amarchada, Venaminachada, Melopargina. Eu falei um caso, ele falou outro caso, mas não tem discussão. Uma viagem não faz sentido dizer assim, que realmente não tem discussão. Por quê? Desde a Haggadah Plig, porque se Rav discute com Rav Yosef e Rav Yosef discute com Rav, tem um problema. Manda malhe arachim, lo malhe otzedofen. Rav disse, quando a Braita falou que os anos do menino e da menina são anos completos, falou Rav se trata da lei do Erech, o valor que vai ser dado para o Bet HaMikdash se a pessoa prometeu. Se ele discute com Rav Yosef, significa que no caso da Saris e da Elonit não são anos completos, conforme Rav. Mas não pode ser. A gente começou o shir com o que disse Rav. Todo o nosso capítulo que menciona idades são anos completos. Também na nossa Mishnah. Então, Rav tem que dizer, como Rav Yosef, que no caso da nossa Mishnah do Saris e da Elonit também são 20 anos completos. Então não pode ter discussão entre Rav e Rav Yosef. Rav concorda com Rav Yosef. Pergunta por que Rav, se ele concorda com Rav Yosef, que no caso do Saris e da Elonit são anos completos, por que ele não mencionou esse caso? Então, Dumi Adanach, Manach Dichtiva, Aninami Dichtiva. Explica. Todos os casos da Braita, do escravo, Bater Echomá, Tzedeh Achuzá, todos os casos são casos que a Torá fala um número de anos claramente. Tem psukim para isso. Então o Rav também quis explicar Benobat, também sobre algo que a Torá fala claramente, que é a lei do Erech, que menciona as idades do homem e da mulher. Beidach. Então por que Rav Yosef não mencionou esse caso do Erech? Haisheben Veshebat, Shebezachar Vesheben Nekevah Mibaeli. Fala Rav Yosef, é verdade, Rav tem razão, o caso do Erech são anos completos. Mas se essa fosse a intenção da Braita, teria dito do homem e da mulher, ou do macho e da fêmea. Por que falou do menino e da menina? Isso não tem a ver especificamente com um jovem. Por isso falou Rav Yosef, a Braita se trata da nossa Mishnah, do menino sem pelos públicos ou da menina sem pelos públicos. Amar Rav Yitzchak bar Nachmani, Amar Rabi Elazar, falou sabe o nome de Rabi Elazar, Alachá que Rabi Yossi ben Kippar, Sheamar Mishum Rabi Eliezer. Disse Rabi Elazar, a lei com o nosso assunto de Saris e da Elonit, é como Rabi Yossi ben Kippar, em nome de Rabi Eliezer. Então, a gente viu antes essas Braitot de Rabi Yossi ben Kippar e de Rabi. Rabi Elazar falou que a lei é como Rabi Yossi ben Kippar, que se o homem ou a mulher chegam na idade de 19 anos e um mês e não têm pelos públicos, são considerados Saris ou Elonit, que não podem ter filhos, não fazem Ibum nem Chalitza. Amar Rabizeira, escreve Esak, ve'egmar leishmada mipume demara. Fala Rabizeira, quem dera que eu possa ir para a terra de Israel, encontrar Rabi Elazar e receber esse ensinamento dele diretamente, que a lei é como Rabi Yossi ben Kippar. Que sadik ashki de Rabi Elazar. Então Rabizeira foi para a terra de Israel e encontrou Rabi Elazar. Amar lei, Amar talachá que Rabi Yossi ben Kippar. Você falou que a lei é como Rabi Yossi ben Kippar, 19 anos e um mês. Amar lei mistabra amri, medebekule pirkin, tane yom echad, ve'achalo katane, shmamina, mistabra kavate. Ele falou isso por causa de um raciocínio lógico. Todo o nosso capítulo fala tantos anos e um dia. Na nossa Mishnah não. Deve ser que se a Mishnah fala 20 anos, não são 20 anos completos. É que entrou de forma considerável no 20º ano. Então 19 anos e um mês já entrou de forma considerável no 20º ano. Já tem essa lei do Saris da Elonit. Adran Lach Yotzedofen, parabéns, terminamos mais um capítulo. Começamos Perek Bas Siman. Mais sobre os sinais de maioridade de Bar Mitzvah e Bat Mitzvah. Fala Mishnah, Bas Siman Atachton Achelo Ba'elyon. No caso da mulher, uma menina que tem 12 anos, tem 2 pelos públicos já, mas as mamas não começaram a se desenvolver. Ou Choletz Domit Yabemet. Em outras palavras, ela já é maior de idade. Pode fazer Ibum, pode fazer Chalitzate,
Ba'elyon atchelo ba'atachton. Afar pi she'ei efshar. Fala a Mishnah algo que a Gemara vai explicar. Se aconteceu que as mamas começaram a se desenvolver e ela não tem pelos públicos ainda, mesmo que isso não é possível, a Gemara vai perguntar que Ba'elyon parece que isso é possível, depois a Mishnah fala que não é possível, a Gemara vai explicar. Ponto é que as mamas começaram a se desenvolver, mas os pelos públicos não. Rabi Meir Omer, lo choletet velo mityabemet. Fala Rabi Meir, ela é menor de idade ainda. Não pode fazer ibum, não pode fazer chalitza. Chachamim omrim, o choletet velo mityabemet. Fala Chachamim, ela já é maior de idade. Por quê? מפני שאמרו אפשר התחתון לבוא עד שלא בא העליון, אבל אי אפשר לעליון לבוא עד שלא בא התחתון. Fala Chachamim, é possível que a menina tenha pelos públicos antes do desenvolvimento das mamas, mas não é possível que as mamas comecem a se desenvolver se ela não tem os pelos públicos. Então fala Chachamim, se ela tem um pouco de desenvolvimento das mamas já, a gente sabe que ela tem pelos públicos. Se na prática ela não tem, é porque eles caíram, mas ela tinha pelos públicos da maioridade, ela já fez bat mitzvah. Então ela já pode fazer ibum, já pode fazer chalitza. Agora vai explicar melhor essa discussão entre Rabi Meir e Chachamim. A Mishnah fala um caso que as mamas se desenvolveram primeiro, sem os pelos públicos. Depois a Mishnah fala que isso não é possível. Primeiro fala que é possível, depois fala que não é possível. Como é que se explica? Então, Rabi Meir, explica o seguinte: conforme Rabi Meir, é possível que as mamas comecem a se desenvolver antes dos pelos públicos. Por isso, for Rabi Meir, se isso é o caso aqui, ele é menor de idade ainda. Mas Chachamim falam que isso não é possível. Então fala Chachamim, se ela tem um pouco das mamas desenvolvidas, então a gente já entende que ela tinha pelos públicos pelo menos, mesmo que não tem agora porque caíram. Então ela é maior de idade, pode fazer chalitza, pode fazer ibum. Pergunta, velitne ba'elyon, por que a Mishnah tem que falar se é possível ou não é possível? Fala o seguinte: as mamas começaram a se desenvolver. Conforme Rabi Meir Omer lo choletet velo mityabemet. Fala Rabi Meir, ela ainda é considerada menor de idade se ela não tem os pelos públicos. Chachamim omrim, o choletet velo mityabemet. Fala Chachamim, ela já é maior de idade. Faz chalitza, faz ibum. Vanei adana mishum dei efsharum. E então fala só isso. Eu já vou entender sozinho que conforme Chachamim, quando as mamas começam a se desenvolver, é sinal que ela é maior de idade, porque a gente já sabe que pelo menos ela tinha pelos públicos. Mesmo que ela não tenha agora é porque caíram. Ou seja, como a gente vê na sequência, todos concordam que para fazer bar mitzvah ou bat mitzvah tem que ter os pelos públicos, pelo menos 2. Todos concordam com isso. Então se Chachamim fala, nesse caso, que ela é maior de idade, já entendo que é por causa da explicação de antes, que se as mamas se desenvolveram, isso é prova que ela tinha pelos públicos. Então por que a Mishnah tem que falar isso? Que conforme Chachamim não é possível que ela não tenha pelos públicos com as mamas desenvolvidas. E lotana afalpi sheefshar hava amina. Fala a Gemara o seguinte: se a Mishnah não tivesse falado isso, poderia cometer um engano. Qual seria o engano? Hava amina rov nashim tachtonati bereisha umiut elionati bereisha. Eu poderia pensar errado o seguinte: que na maioria dos casos, primeiro nascem os pelos públicos e depois as mamas se desenvolvem. Na minoria dos casos, eu ia falar que pode ser o contrário. Pode ser que tenha uma minoria de meninas que as mamas se desenvolvem primeiro, pelo menos um pouco, e depois os pelos públicos. Então o quê? Rabi Meir também, de Chaish Lemiuta. Rabi Meir Chaish Lemiuta, como a gente sabe de vários lugares. Rabi Meir leva em conta a minoria dos casos. Então, eu poderia explicar assim a opinião de Rabi Meir. Quando tem uma menina que tem um pouco de desenvolvimento nas mamas e não tem pelos públicos, Rabi Meir, talvez ela é como a minoria dos casos, que as mamas se desenvolvem primeiro.
Então por isso Fara Mir ela é menor de idade ainda. Verabanan etamayo, de lo chaish lemiuta. Chachamim seguem a maioria sempre. O indicador da maioria é o Rov. Então Chachamim não dão bola para a minoria dos casos. Então, Chachamim falam o seguinte: se a gente não sabe se ela tem pelos públicos ou não, a gente vai falar que ela é como a maioria dos casos, que primeiro os pelos públicos nascem, depois as mamas se desenvolvem. Então, se essa situação aqui que as mamas se desenvolveram, fala Chachamim, ela é como a maioria dos casos, a maioria das meninas, e já é maior de idade, por isso ela pode fazer Halitzah, ou pode fazer Ibum. Ele bestama, avarecha de batka, velo ashkechan, eimar, modo le rabanan, rabanan de Yon Kali. Então, é assim que eu ia explicar errado a Mishnah. É falar, na maioria dos casos, os pelos públicos nascem primeiro, e depois as mamas se desenvolvem. Tem uma minoria de meninas que é o contrário. Se a gente não sabe qual é a situação dessa menina, se ela tem pelos públicos ou não, Rebbe Meir fala, pode ser que ela é como a minoria, que não tem pelos públicos. Então ela não vai escalitzar nem Ibum. Chachamim falam que deve ser que ela é como a maioria. Não damos bola para a minoria dos casos. Fala Chachamim, seguimos o Rov e vamos falar que ela é como a maioria, que tem pelos públicos se tem as mamas desenvolvidas. Então, por isso Chachamim falam que ela pode fazer Halitzah ou Ibum. O que acontece se a gente sabe que ela não tem agora pelos públicos, e essa situação de maioria e minoria? Poderia falar, nesse caso, Chachamim vão concordar com o Rebbe Meir, que pode ser que ela é como a minoria? Se a gente sabe que ela não tem pelos públicos, pode ser que ela é como a minoria das meninas, que primeiro tem o desenvolvimento das mamas, depois os pelos nascem. Enquanto não nasceram, ela é menor de idade. Então poderia pensar que se a gente sabe que ela não tem pelos públicos, também Chachamim vão falar que ela é considerada menor de idade. Por isso a Mishnah fala que não. Por isso a Mishnah fala a explicação de Chachamim. Não é possível que as mamas se desenvolvam antes que os pelos públicos nasçam. Então, mesmo que a gente não sabe se ela tem pelos públicos ou se a gente sim sabe que ela não tem, Chachamim fala a mesma coisa. Se as mamas começaram a se desenvolver, é prova que ela tem pelos públicos ou ela tinha e eles caíram. Mas ela é de maior de idade, ela pode fazer Halitzah e Ibum. E Rebbe Meir fala que não. Então, é possível, conforme Rebbe Meir, que isso aconteça, que não nasçam os pelos públicos, então ela ainda é considerada menor de idade. A Mishnah de Rebbe Meir, Hainu Dichtiv Shadayim Nachonu, o Sarech Tzimer. Conforme Rebbe Meir eu entendo esse pasuk, o pasuk menciona primeiro o desenvolvimento das mamas, e depois o Sarech Tzimer, os pelos públicos. Porque conforme Rebbe Meir é possível que isso aconteça nessa ordem. Os pelos públicos depois. Porque conforme Chachamim isso não é possível. Os pelos públicos nascem antes sempre. Então o pasuk irá falar o contrário. Sarech Tzimer Shadayim Nachon. Isso que o pasuk veio dizer conforme Chachamim. Kema de Shadayim Nachon be'adua de Sarech Tzimer. O que o pasuk vai falar é que se as mamas começaram a se desenvolver, isso é prova que os pelos já começaram a nascer. Ou seja, que os pelos nascem antes. Conforme Chachamim. Mishnah de Rebbe Meir, Hainu Dichtiv be'asot me'mitzrayim dadaich leman shedeneuraich. Um outro pasuk que menciona primeiro as mamas e depois os pelos. Conforme Rebbe Meir eu entendo, porque pode acontecer dessa forma, dessa ordem. Porém, conforme Chachamim deveria falar o contrário. Que amar isso que o pastor veio dizer conforme Chachamim. Se as mamas começaram a se desenvolver, então isso já é prova que os pelos já nasceram antes. Vem vai ter uma outra forma de explicar esse segundo pasuk. Mas Shede Kula Bedadim Ktiv. Outra explicação é que Shede Neuraich também se trata das mamas, não dos pelos. Assim que Hashem falou para o povo judeu. Viramos a página. Ichanfo dadaich lo adardbach. Estado dadaich name lo adardbach. O pasuk faz uma parábola comparando o povo judeu com uma menina. E Hashem fala nessa parábola:
as suas mamas começaram a crescer, começaram a se amadurecer e você não se comportou bem, você não fez tshuva ainda. E depois fala, as mamas cresceram mais e você se amadureceu mais e mesmo assim você não fez tshuva ainda. Então, conforme essa explicação, o pastor não menciona os pelos públicos. Mas de kulama mia atarton samchina. Minala, todos concordam pelo menos que o homem ou a mulher só se tornam maiores de idade, bar mitzvah ou bat mitzvah, com os pelos públicos. Da onde se aprende isso? Amar Aviudá, Amarav, Rechentan de Rebi Shmuel, fala Aviudá não Girav, também fala Breta de Rebi Shmuel, Amar Kadu Pasuk, Isha Isha, que assume Kol Chatut Adam. Esse Pasuk fala na sequência os castigos e menciona homem ou mulher. Homem e mulher têm a mesma situação. Ishva Katuv, Isha Leish, Lechol Onashim Shabbat Torah. Então, a Torá veio associar entre o homem e a mulher com relação aos castigos. Ma'ish besiman echad, afisha besiman echad. Então, assim como o homem se torna maior de idade com os pelos públicos, e aí ele já é castigado no tribunal se ele peca, também a mulher se torna maior de idade com os pelos públicos. Talvez o que eu posso falar é que no caso da mulher, além disso que as mamas é um sinal de maioridade, também os pelos públicos. Mas talvez é um ou outro. De onde se aprende que somente os pelos é um sinal de bat mitzvah? Makish, maish tarton velo elyon, afisha tarton velo elyon. Responde que a mulher é como o homem, que a Torá associa, para dizer que assim como o homem só se torna maior de idade com os pelos públicos, não tem um outro sinal, assim também a mulher. As mamas não são um sinal de bat mitzvah. Como fala a Breda também, Amar Abeza Berebitzadok, Kacham Ayum Efarshim Beyavne, fala Abeza Berebitzadok, assim também os sábios em Yavne explicavam, se a menina tem 12 anos e tem pelos públicos, mesmo que ela não tenha as mamas nada desenvolvidas, ela já é maior de idade. Tânia fala Breda, Rabban Shimon ben Gamliel fala Rabban Shimon ben Gamliel. Bnot Krachim Tarton Memael Lavo, Pnei Sherigilot Bemerchatzaot. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, as meninas que moram nas cidades, elas têm os pelos públicos cedo, porque elas tomam banho nas casas de banho, e isso estimula o crescimento dos pelos públicos. Bnot Kfarim Elyon Memael Lavo, as mulheres que moram nas aldeias, então as mamas se desenvolvem cedo, porque elas exercitam essa parte do corpo, porque elas moem nos moedores, moem cereais nos moedores, e isso estimula o crescimento das mamas. Fala o sábio, no caso das filhas dos ricos, a mama direita normalmente cresce antes do que a mama esquerda. Porque elas usam uma espécie de lenço em cima da mama direita, e isso estimula o crescimento antes da mama esquerda. Continua. As filhas dos pobres têm normalmente a mama esquerda se desenvolve primeiro, porque elas carregam jarros de água nesse lado esquerdo. Isso estimula o crescimento. Veio ter uma outra explicação. Outra explicação é que as filhas dos pobres carregam os irmãos pequenos no lado esquerdo do corpo, então estimula o crescimento da mama esquerda. Tá na palavra. Tzad smol kodem le tzad yamin. Na cama, a mama esquerda da menina, ela começa a crescer antes do que a mama direita. Fala o sábio, Meolam lo kadam tzad smol le tzad yamin, que isso não acontece, nunca aconteceu que a mama esquerda cresceu antes do que a mama direita. Com exceção de um caso, que isso que aconteceu, que a mama esquerda cresceu antes do que a mama direita, mas depois voltou ao normal, ou seja, que a mama direita cresceu mais. Aparentemente tem segredos de Kabbalah aqui, que não é nosso assunto, por isso os sábios eles explicaram esses assuntos. Continua. Então não vai lá. Quando a gente tem que verificar se a menina tem pelos públicos ou não, se ela é maior de idade ou não, então mulheres devem verificar as meninas. Não
não é apropriado que homens façam isso, então as mulheres devem fazer isso. Assim como Rabbi Eliezer falava para a esposa dele verificar a menina, Rabbi Shmuel Moser Leimo, Rabbi Shmuel falava para a mãe dele verificar. Rabbi Yehuda Omer, לפני הפרק ולאחר הפרק, נשים בודקות אותם. Agora a gente viu uma série de etapas da Braita que a Gemara vai explicar passo a passo. Vamos entender na sequência. Fala Rabbi Yehuda, se a menina tem menos do que 11 anos, ou mais do que 12, menos do que 11 ou mais do que 12, então as mulheres podem verificar. Mas entre 11 e 12, somente homens podem verificar. Toch הפרק אין נשים בודקות אותן. שהם עושים ספקות על פי נשים. Porque fala Rabbi Yehuda, nessa idade entre 11 e 12, existe uma dúvida se ela é maior de idade ou não, assim sustenta Rabbi Yehuda. Somente um homem pode resolver uma dúvida dessas no tribunal. Então uma mulher não tem autoridade para resolver uma dúvida dessas, então o homem tem que verificar. Entre 11 e 12 anos. Rabbi Shimon Omer, אף תוך הפרק נשים בודקות אותן. Fala Rabbi Shimon, mesmo entre 11 e 12, que as mulheres verifiquem, os homens não. E vamos entender qual é a discussão. E fala a Braita, quando a mulher verifica a menina, a gente vê em qual caso isso se trata, a mulher pode dizer que a menina é maior de idade ou menor de idade para dificultar a lei, não para facilitar a lei. Keitzad, por exemplo, Gdolai Shelot Temaen, Ktanai Shelot Achlotz. Temos o caso do Miun, nos anos passados. Quando a menina foi casada pela mãe dela com alguém, então o casamento é pela lei rabínica, e ela pode ir para o tribunal e falar que ela não quer mais estar casada. Isso é Miun. Ela pode fazer isso enquanto ela é menor de idade. Então, quando uma mulher fala que essa menina é menor de idade ainda, então ela é confiada para dificultar as leis dessa menina, que ela não possa fazer halitzá, por exemplo, mas ela não é confiada para dizer que ela pode fazer miun ainda. Ou a mulher não é confiada para dizer que essa menina é maior de idade, ela pode fazer halitzá. Ela é confiada em dizer que ela é maior de idade para que ela não possa fazer miun. Não isso é tão claro, a gente já vai entender agora melhor. Amar falou a Braita. Rabbi Yehuda Omer fala Rabbi Yehuda. לפני הפרק ולאחר הפרק נשים בודקות אותן. Começando do princípio de Rabbi Yehuda. Quando existe uma dúvida se a menina tem pelos públicos ou não. Fala Rabbi Yehuda, antes dos 11 anos ou depois dos 12, uma mulher pode verificar ela. Então, Bishlama לפני הפרק בהבדיקה. דמשתכח לאחר הפרק שומענינו. Se a menina tem pelos públicos antes dos 11 anos, isso é shumá, ou seja, são pelos como de uma verruga. Não são pelos de maioridade, antes dos 11. Então uma mulher vai verificar essa menina antes dos 11 anos, para saber se ela tem esses pelos ou não. Se ela tem esses pelos, é pelos de uma verruga. Então se depois se ela faz 11 anos, esses pelos continuam, ela ainda é menor de idade, porque esses pelos são como de antes. Ela já tinha os pelos antes de 11 anos, então são shumá. Então uma mulher pode verificar dessa forma. Antes dos 11 anos. A Bíblia diz também, depois dos 12 anos, para saber se ela fez bat mitzvah ou não, uma mulher vai verificar. Então, pergunta, por que temos que verificar se ela já tem 12 anos? Disse Rava, se a menina faz 12 anos, não é necessário verificar se ela tem o simanim ou não. É uma chazaká, temos uma avaliação que ela já viu o simanim. Porque por padrão, a menina com 12 anos já tem esse maninho, já tem os 2 pelos. Então por que escrever aqui? Vamos verificar. Responde o seguinte, quando falou Rava que é uma chazaká que ela tem os pelos já, é para que ela não possa fazer miun. Se ela tem 12 anos, ela não pode mais fazer miun, cancelar o casamento no tribunal, simplesmente falando, porque já avaliamos que ela tem pelos públicos. Mas, com relação a halitzá, ela só pode fazer halitzá se foi verificado que ela tem os pelos públicos. Então, falou Rabbi Yehuda, depois dos 12 anos, provavelmente ela já tem os pelos públicos, então é suficiente que uma mulher verifique, confirme que ela tem. Então, explica melhor.
Tocha Perek, Enashim Botkot Otam. Disse Rabi Yehuda, mas se a menina tem entre 11 e 12 anos, quem tem que verificar se tem pelos públicos ou não tem que ser um homem. Por quê? Kassavar Tocha Perek, Kelachar Perek. O Lachar Perek, Deika Chazaka, Derava, Samchin Anashim, o Badki. Rabi Yehuda sustenta que quando a menina tem entre 11 e 12 anos e ela tem pelos públicos, é como se ela já fez Bat Mitzvah. Temos uma discussão, faz alguns dabinos de Muflas, Samuch Leish, também no caso da menina, um ano antes do Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah, tem uma opinião que fala que se tem pelos públicos já é como depois, já são maiores de idade. Então fala Rabi Yehuda, entre 11 anos e 12 anos, a situação é como depois dos 12, se ela tem pelos públicos. Mas depois dos 12 anos, quando ela já fez 12 anos completos, tem a Chazaka que Rava disse, que provavelmente ela já tem pelos públicos. Então, uma vez que provavelmente já se avalia que ela tem pelos públicos, precisamos de uma confirmação. Então, uma mulher pode verificar e confirmar. Ela está confirmando algo que a gente já avalia. Isso sim. Tocha Perek, Delega Chazaka de Rava, Lo Samchina Nanoshim, Velo Bat Kenashim. Mas fala, Yehuda, entre 11 e 12 anos não tem a Chazaka de Rava. Não se avalia que ela já tem os pelos públicos. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, existe uma dúvida relevante no tribunal. Para resolver essa dúvida, uma mulher não tem essa autoridade, precisa de um homem. Então, o homem tem que verificar se a menina tem os pelos públicos ou não. Assim fala Rabi Yehuda. Bishimon Omer, fala Bishimon, Av Tocha Perek, Nashim Botkot Otan. Bishimon diz também entre 11 e 12 anos, uma mulher pode verificar a menina. Kassavar Tocha Perek, Lifnei Perek. Bishimon sustenta que se a menina tem pelos públicos entre 11 e 12 anos, é como antes de 11. É uma criança ainda. Então, por que verificar se ela tem pelos públicos ou não? Então, fala Bishimon, se vão verificar a menina entre 11 e 12, não é para dizer que se ela tem pelos públicos, ela é maior de idade. Não para isso. Ela é menor de idade ainda. É para saber que esses pelos não são pelos de maioridade. São pelos de Shumá, como de uma verruga. Então, se ela faz 12 anos e esses pelos continuam e não nascem mais, você vê que ela ainda é menor de idade. Ainda pode fazer miun e não pode fazer haritzá. Então, fala Bishimon, uma vez que entre 11 e 12 anos, mesmo que ela tenha pelos de Shumá, como de uma verruga, então, uma mulher pode verificar essa menina para saber quais pelos são da verruga, quais pelos são que vão crescer depois de 12 anos, que vão ser pelos da maioridade. Isso uma mulher pode verificar. Ela tem autoridade para isso. Então, a Breta falou que a mulher, quando verifica essa menina, ela é confiada para dificultar a lei da menina, mas não para facilitar. A pergunta é sobre qual caso isso se refere. O Raiman que está lá, qual opinião vai essa parte da Breta e sobre qual caso? Uma explicação é que essa parte da Breta vai como Rabi Yehuda e se trata entre 11 e 12 anos. O que significa isso? Conforme Rabi Yehuda, antes dos 11, uma mulher pode verificar a menina. É para saber quais pelos ela já tem nesse momento, que são Shumá, não são pelos de maioridade. Uma mulher pode verificar isso. Depois dos 12, uma mulher pode verificar a menina, porque ela está só confirmando algo que a gente já avalia que ela tem pelos públicos, por causa da Chazaka de Rava. Entre 11 e 12, fora que existe uma dúvida. Se ela tem pelos públicos entre 11 e 12, e são pelos que ela não tinha antes dos 11, ela é maior de idade já. Existe uma dúvida se ela já é maior de idade e não pode fazer miun e pode fazer haritzá. Ou não. Precisamos de um homem. Mas fora que se uma mulher verifica, a mulher é levada em conta para dificultar a lei da menina. Ou seja, para falar que ela é maior de idade, para ela não poder mais fazer miun. Mas ela não pode fazer haritzá ainda. Mas não para facilitar a lei. A mulher não tem autoridade de resolver uma dúvida dessas no tribunal. Isso é uma explicação. Vem tem uma outra explicação dessa parte da Braita. Rabi Shimoni ou Lachara Perek. Velet lechazaka de Rava. Outra explicação é que essa parte da Braita vai como Rabi Shimon. E fala o seguinte. Antes dos 11 anos, falou Rabi Shimon,
uma mulher pode verificar essa menina. Entre 11 e 12 anos, também uma mulher pode verificar essa menina, conforme Rabbi Shimon. Esses pelos dessa época são shumá, como de antes de 11. Uma mulher pode verificar quais pelos são shumá, quais não. Depois dos 12 anos, fala Gemara, conforme essa explicação, Rabbi Shimon discute com o Rava. Fala, Rabbi Shimon não tem hazaká, que quando ela faz 12 anos ela já tem pelos públicos. Então, existe uma dúvida se ela já é maior de idade ou não. Então, para verificar isso, precisamos de um homem. Uma mulher não tem autoridade de resolver essa questão. Continuando. Então, revisando o que diz a nossa Mishnah. Já começa falando, a menina, ela tem as mamas que começaram a se desenvolver e ela não tem pelos públicos. Disse Rabbi Meir, ela é menor de idade, não tem pelos públicos. Fala Ramim, que ela é considerada maior de idade. E a Mishnah fala que, conforme Ramim, não é possível que as mamas comecem a se desenvolver antes dos pelos públicos. E a Mishnah fala, aí a Mishnah repete. Pergunta é, Hatula Mali, Atanabereisha, o princípio da Mishnah já fala, Falpichei Efshar. Então, por que tem que falar outra vez? Talvez a Mishnah veio falar que a lei é como Chachamim. Veio enfatizar a opinião de Chachamim para falar que a lei é como Chachamim. Que se ela tem as mamas dessa forma, um pouco desenvolvidas, ela já é maior de idade, porque esse é o sinal que ela tem os pelos públicos, não como disse Rabbi Meir. Então, Pshita, Yachid Verabim, Alachak Rabim. Pergunta aqui, isso é óbvio. Quando Rabbi Meir discute com Chachamim, a lei é como Chachamim, porque eles são a maioria dos sábios. E a lei é como a maioria. Uma mal de tema. Mistabra Tama de Rabbi Meir, de Kamesai a lei Krai. Kamash falando. Uma explicação é que eu poderia pensar que aqui é diferente. Poderia pensar que aqui a lei é como Rabbi Meir, porque tem os psukim de antes que parecem como Rabbi Meir. Shadaim Nachonu, Salech Tzimeach, o outro pasuk. Parece que é possível que as mamas comecem a se desenvolver antes dos pelos públicos. Então poderia pensar que aqui a lei é como Rabbi Meir. Kamash Ban, falar Mishnah que não, aqui a lei é como Chachamim também, que a lei é maior de idade. Veio Baitema, outra explicação, Mishim Tkabai, Limit Nekayotsebo. Outra resposta é que o final da Mishnah quis terminar com Kayotsebo, porque o começo das próximas Mishnahot começa com Kayotsebo, essa mesma linguagem, então eu quis fazer de forma coerente. Isso eu falei que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos ver essa próxima Mishnah sobre a impureza de um utensílio de barro, com muito mais assuntos. Até mais, Amém.